Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o papo é sobre uma criatura que, nossa, parece coisa de outro mundo, mas está aqui na Terra. O polvo. Já ouvi gente falando deles como uma inteligência alienígena, né? E faz sentido quando a gente pensa no tamanho do cérebro deles. É o maior entre os invertebrados, tipo uns 500 milhões de neurônios. Quase um mamífero pequeno. Exatamente. É impressionante. E para entender essa inteligência toda, a gente foi fundo, sabe? A gente se baseou em pesquisa científica de ponta, estudos recentes, mas também nos clássicos, revisados por pares, décadas de trabalho tentando entender como esses bichos pensam, como aprendem. E qual é a nossa missão aqui, então? Olha, a ideia é ir além daquele fascínio inicial, sabe? Entender por que, de fato, os polvos são considerados tão inteligentes. A gente vai explorar as evidências, tanto do comportamento quanto da biologia deles mesmo. E o mais, maluco pra mim é que essa inteligência toda evoluiu num ramo da vida completamente separado do nosso, né? Moluscos. São bichos geralmente sozinhos, vivem pouco tempo. Como é que eles chegaram nesse nível de cognição? Pois é, essa é a grande questão. É o que a gente chama de evolução convergente. É fascinante. É como se a natureza, por caminhos totalmente independentes, tivesse achado soluções parecidas para o desafio de ser inteligente. São mais de 500 milhões de anos de evolução separada da nossa linhagem, a dos vertebrados. Entendi. Tá, então vamos começar pelo começo. O que a gente quer dizer com inteligência aqui, nesse contexto comparativo? Boa pergunta. De um jeito simples, para cognição comparada, inteligência é a capacidade de ser flexível. É poder aprender coisas novas, guardar essa informação e usar para resolver problemas, para se adaptar ao ambiente, sabe? Não é só agir por instinto, é mudar o comportamento com base na experiência. E os povos são craques nisso, pelo visto. Mesmo sem ter as coisas que a gente normalmente associa com inteligência. Tipo, vida social super complexa, viver muitos anos, cuidado dos pais. Exatamente. Eles meio que bagunçam nossas ideias pré-concebidas sobre o que é preciso para a inteligência evoluir. E essa convergência é o ponto-chave. Caminhos diferentes na evolução levando a cérebros complexos e habilidades cognitivas sofisticadas, tanto neles quanto na gente. É incrível. Vamos para a prática. Aquela imagem clássica do povo abrindo um pote para pegar comida. O que isso mostra na real? Isso é clássico mesmo. Mostra principalmente aprendizado por tentativa e erro. E memória, claro. Os estudos mostram que eles não só conseguem abrir potes de rosca, como eles ficam mais rápidos com o tempo. Eles aprendem a técnica, refinam. Não é um reflexo simples, entende? E tem desafios mais complexos que eles encaram também, né? Sim, sim. Por exemplo, tem uns experimentos com caixas quebra-cabeça, com vários estágios, sabe? E os povos foram resolvendo níveis cada vez mais difíceis, mudando a estratégia quando precisava. Mostra uma flexibilidade bem grande. Outro exemplo legal é quando eles precisam dar a volta numa barreira transparente para pegar uma presa. Mesmo que percam a presa de vista por um tempo, eles conseguem. Isso sugere que eles têm uma espécie de mapa mental, uma memória do espaço. Essa rapidez toda, essa flexibilidade, impressiona. E parece que varia de povo para povo, tipo umas personalidades. A pesquisa mais recente aponta para isso, sim. Parece que tem polvos mais corajosos, digamos, mais exploradores, o termo técnico é neofílicos, que gostam de novidade. Esses tendem a investigar coisas novas e, às vezes, resolvem os quebra-cabeças mais rápido. Outros são mais tímidos, mais cautelosos, os neofóbicos. Parece que existe um equilíbrio, né, entre ser curioso e ser prudente. E isso afeta como eles lidam com um problema novo. Essa flexibilidade toda leva a gente para um dos comportamentos mais falados: usar ferramentas. A história do povo carregando coco é verdade mesmo? Verdadeiríssima e super bem documentada, é o Amphioctus marginatus. Ele foi visto pegando metades de casca de coco, carregando por aí, às vezes de um jeito meio engraçado, parecendo andar em pernas de pau, e depois ele monta as cascas para fazer um abrigo, uma casinha portátil. Caramba! Mas
carregar uma coisa para usar depois, isso não exige um certo planejamento? Exige. Exige antecipar uma necessidade futura, né? É considerado o exemplo mais forte, talvez, de uso de ferramenta em invertebrados. Claro que tem um debate acadêmico sobre a definição exata de ferramenta e tal, mas a complexidade cognitiva por trás disso, o planejamento, isso é inegável. E fora o coco, eles usam outras coisas. Manipulam objetos. Usam sim, empilham pedras para fechar melhor a entrada da toca, tipo uma barricada. Em laboratório, eles aprendem a mexer em alavancas, a girar tampas. E o interessante é como eles coordenam os braços. Usam os braços para segurar firme o objeto, enquanto outros braços fazem o trabalho de abrir, por exemplo. E eles generalizam, aprendem a abrir um tipo de pote e depois tentam a mesma técnica em outros. É bem sofisticado. Interessante que esse uso parece bem focado em defesa ou em pegar comida, né? Diferente dos primatas que usam para outras coisas. Sim, reflete muito a ecologia deles, as pressões que eles enfrentam. E por trás de tudo isso, tem os mecanismos de aprendizagem. Desde os mais básicos, Tipo ignorar um barulho repetido que não faz mal. isso, habituação. Ou ficar mais alerta depois de um susto, sensibilização. Coisas básicas. Mas eles vão bem além. O condicionamento, por exemplo. Aquele tipo Pavlov, do cachorro e da sineta, funciona bem neles. Então, o condicionamento clássico de associar um sinal neutro a um evento importante, historicamente deu resultados meio inconsistentes nos polvos. Eles parecem ser muito bons em ignorar o que eles não acham relevante, sabe? Ah, entendi. Se não interessa, eles nem ligam. Exato. Mas o outro tipo, condicionamento operante, esse funciona super bem. É quando eles aprendem a associar uma ação deles com uma consequência tipo apertar uma alavanca e ganhar comida, ou tocar numa textura e levar um choquinho leve. É a base de muitos treinos em laboratório para eles aprenderem a discriminar cores, texturas, e a memória dessas associações pode durar bastante tempo, semanas até. E se a regra muda? Tipo, antes a cor azul dava comida, agora é a vermelha. Eles conseguem desaprender e aprender a nova regra? A tal aprendizagem reversa? Conseguem, mas parece que precisam de um feedback bem claro. Estudos mais antigos mostraram que eles às vezes ficavam presos na regra antiga, sabe? Meio teimosos, mas pesquisas mais recentes, que usaram um feedback negativo mais forte para a escolha errada, mostraram que eles não só aprendem a mudar a escolha, como eles vão melhorando a cada nova mudança de regra. Isso mostra uma flexibilidade cognitiva bem legal e até uma capacidade de aprender a aprender que as coisas podem mudar. Mas o feedback claro parece ser chave. E todo esse aprendizado depende de memória, claro. Como funciona a memória deles? É parecida com a nossa? Bom, eles claramente têm memória de curto e longo prazo. E a memória de longo prazo precisa de um tempo para se consolidar, para fixar. Tem uma área no cérebro deles, o lobo vertical, que é super importante para isso. Experimentos que estimularam ou até lesionaram essa área mostraram que ela é crucial para formar e guardar memórias duradouras. E aquela memória mais rica que a gente tem de lembrar o que aconteceu, onde e quando. Tipo, lembro do café da manhã de ontem na padaria X. Eles têm algo parecido? Uma memória episódica? Olha, a evidência mais forte para isso vem das sépias, que são parentes bem próximos dos polvos. Tem estudos incríveis mostrando que as sépias lembram qual tipo de comida elas acharam, em qual lugar e há quanto tempo aquilo estava lá. E elas usam essa informação para decidir onde procurar comida depois. É uma memória que junta o que, onde e quando. É muito provável que os polvos tenham algo parecido para coisas que são importantes para eles, né? Tipo, lembrar qual toque eles já exploraram recentemente para não perder tempo. E tem uma coisa fascinante nas sépias, essa memória tipo episódica não parece piorar com a idade delas. Uau! Além de aprenderem rápido, eles são muito curiosos, né? Vivem explorando tudo. Demais, são super exploradores. Mas, como a gente falou, tem aquele equilíbrio com a cautela. E varia muito de indivíduo para indivíduo. Alguns são verdadeiros desbravadores. E tem até uns relatos meio surpreendentes de brincadeira, polvo brincando.
Sim, tem observações, mais em cativeiro, é verdade, de polvos interagindo com objetos de forma repetida, sem ganhar comida com isso. O exemplo clássico é um polvo gigante do Pacífico que ficava empurrando uma garrafa flutuante com jatos d'água várias vezes seguidas. Isso aconteceu num momento em que ele parecia relaxado, sem estresse, e esse comportamento se encaixa em vários critérios que os cientistas usam para definir brincadeira em animais, algo que a gente costuma associar mais a mamíferos e aves, né? Totalmente. Agora, um ponto que sempre me deixa curioso. A gente pensa neles como bichos solitários, certo? Mas existe alguma cognição social? Eles, sei lá, se reconhecem? Então, por incrível que pareça, parece que sim. Tem estudos que mostraram que o polvo comum, o Octopus vulgaris, consegue diferenciar indivíduos que ele já conhece de estranhos, e ele muda o comportamento. Por exemplo, tende a ser menos agressivo com o vizinho que ele já conhece. Que doido. E aquela história de que eles poderiam aprender só olhando outro polvo fazer alguma coisa. Isso deu o que falar, né? Deu muito o que falar. Foi um estudo lá de 1992, super famoso. Ele sugeria que polvos aprenderam qual bola colorida escolher, a que dava recompensa, só de observar outros polvos sendo treinados. Foi a primeira vez que algo assim foi proposto para um invertebrado. Só que é um resultado bem controverso, gerou muito debate e ceticismo, e outros pesquisadores tiveram dificuldade em replicar exatamente. Surgiram dúvidas se não haviam outras pistas, tipo o cheiro de estresse do polvo demonstrador. Então, assim, o potencial para aprender observando talvez exista, mas não parece ser algo tão forte ou comum quanto o aprendizado individual deles. É uma área que ainda precisa de mais pesquisa. Mas eles interagem socialmente de alguma forma, mesmo não vivendo em grupo? Interagem, sim. Usam as mudanças de cor, a postura do corpo para se comunicar de forma básica, em disputas por território ou por uma fêmea, por exemplo. E, em lugares onde tem muitos polvos juntos, tem um local famoso na Austrália chamado Octopolis. Observaram interações mais complexas, perseguições, sinalizações entre eles. Tem até um estudo bem recente que descreveu polvos que pareciam estar arremessando coisas, tipo conchas e algas, na direção de outros polvos. A interpretação da intenção por trás disso ainda está em debate, mas é fascinante. Mas é importante reforçar, eles não formam grupos estáveis, não têm cuidado parental e não passam conhecimento de uma geração para outra, formando uma cultura como a gente vê em outros animais. É um mundo à parte mesmo. Mudando um pouco o foco, a inteligência deles não está só no cérebro central, né? Os braços, parece que cada um tem uma mente própria. Exato. É uma das coisas mais incríveis. Mais da metade dos neurônios de um polvo não está no cérebro central. Está distribuída pelos 8 braços. Cada braço tem um conjunto de gânglios nervosos que dá a ele uma autonomia enorme. Você pode, por exemplo, remover um braço, em condições de laboratório, claro, e ele ainda consegue fazer movimentos complexos de pegar e levar algo para onde seria a boca. Os braços literalmente sentem o mundo com as ventosas, química, textura e tomam decisões locais, reagem ali mesmo. Mas como eles controlam 8 braços super flexíveis sem virar um emaranhado só? Ah, isso é genial. Descobriram que eles usam uma estratégia de criar juntas falsas temporárias. Quando um polvo leva a comida até a boca, por exemplo, o braço não se move todo mole. Ele cria pontos de dobra como se fossem um ombro, um cotovelo e um punho. Isso simplifica demais o controle do movimento. É uma inteligência motora que está no próprio corpo, na forma como ele se move. E a camuflagem? Aquilo é quase inacreditável. Mudar de cor, de textura, em um piscar de olhos. É um show. É um controle neural direto e ultra rápido sobre milhões de células de cor, os cromatóforos, e também sobre músculos minúsculos na pele que criam ou desfazem texturas, as papilas. E o mais impressionante, não é aleatório. O polvo olha o ambiente, ele avalia a cor, o padrão, a textura, o brilho do fundo, e aí ele escolhe um padrão de camuflagem para imitar aquilo. Isso exige um processamento visual super sofisticado, conectado a um controle motor de uma precisão absurda. É quase como se a pele pensasse também.
uma inteligência da pele. Caramba! Então, por baixo desse comportamento todo, tem uma neurobiologia igualmente fascinante. O que mais se destaca no cérebro deles? Tendo o tamanho e da distribuição que a gente falou, tem a organização interna. O cérebro central tem lobos especializados. Os lobos ópticos, para processar a visão, são enormes, faz sentido, né, para camuflagem. E tem o lobo vertical, que a gente já mencionou, super importante para aprender e lembrar. A arquitetura toda diferente da nossa, forma um anel em volta do esôfago. E quando a gente olha mais de perto, no nível das células e moléculas, aí a convergência com a gente fica ainda mais espantosa. Convergência de novo? Como assim? No nível celular? Descobriram que lá no lobo vertical dos polvos, para formar memória, eles usam um mecanismo de plasticidade das sinapses, as conexões entre os neurônios, chamado LTP, potenciação de longo prazo. E o LTP é considerado a base celular da memória em vertebrados, incluindo nós, humanos. É como se a evolução tivesse chegado na mesma solução de software para guardar memórias, mas rodando em hardwares completamente diferentes. É muito louco pensar nisso. Evoluiu independentemente nos dois grupos. Uau! E a genética deles? O DNA dos polvos revelou alguma coisa especial para explicar essa inteligência toda? Revelou e como? Várias coisas. Primeiro, eles têm uma expansão gigantesca de uns genes chamados protocaderinas. Em nós, vertebrados, essas moléculas são essenciais para garantir que os neurônios se conectem corretamente durante o desenvolvimento do cérebro, para formar os circuitos certos. Os polvos, por conta própria, desenvolveram um arsenal enorme dessas moléculas, muito maior que o de outros invertebrados e até maior que o de alguns mamíferos. E não para por aí. Eles também têm uma quantidade enorme de microRNAs específicos deles. São pequenas moléculas que funcionam como interruptores, regulando quais genes ficam ativos ou não no cérebro. Isso permite um controle muito mais fino e complexo da atividade neural. E tem mais uma coisa. Eles fazem muita edição de RNA. Quer dizer, depois que a instrução genética do DNA é copiada para RNA, eles conseguem modificar essa cópia antes dela ser usada para fazer uma proteína. Isso dá uma flexibilidade enorme, permite ajustar as proteínas neurais dinamicamente, talvez, para se adaptar mais rápido. É um kit de ferramentas genéticas muito sofisticado para construir um cérebro complexo. Até o sono deles é especial, então? Até o sono. Descobriram recentemente que os polvos têm dois tipos de sono. Um sono quieto, mais tranquilo, e um sono ativo. E esse sono ativo é incrivelmente parecido com o nosso sono REM, aquele que a gente sonha mais vividamente. Durante o sono ativo, o polvo muda de cor rapidamente, como se estivesse sonhando com camuflagens. Os olhos se mexem e a atividade elétrica no cérebro fica parecida com a de quando ele está acordado. Encontrar essa convergência, esse sono tipo REM, num molusco, isso sugere que esse tipo de sono tem um papel muito fundamental, talvez, para consolidar a memória, para processar a informação em qualquer cérebro que atinja um certo nível de complexidade. Tá, colocando tudo isso em perspectiva, como é que a inteligência do polvo se compara com outros parentes deles e com outros bichos inteligentes que a gente conhece? Ótima pergunta para a gente amarrar as pontas. Dentro do grupo dos cefalópodes polvos, lulas, sépias, todos são bem inteligentes, aprendem rápido, têm ótima visão, camuflagem incrível. Talvez os polvos se destaquem mais na manipulação de objetos, em resolver problemas físicos. As sépias parecem ter uma memória episódica muito boa e talvez uma comunicação social um pouco mais elaborada em algumas espécies. Agora, comparando com vertebrados, tipo aves ou mamíferos, em algumas tarefas específicas, como aprender labirintos, aprender a reverter uma regra ou até usar ferramentas, a performance dos polvos é comparável à de animais considerados muito inteligentes, como corvos ou lontras. As convergências são muitas, como a gente viu. Cérebros grandes, mecanismos de memória parecidos no nível celular, sono REM, até a brincadeira. Mas as diferenças também são gritantes, né? Falta neles toda a complexidade social que a gente vê em primatas ou mesmo em algumas aves. Falta a cultura, que passa de geração em geração, falta tecnologia, falta linguagem como a nossa.
A inteligência do polvo parece muito mais focada no aqui e agora, na sobrevivência do indivíduo, na adaptação ao ambiente físico imediato. E o que será que levou a essa evolução tão particular? Por que justamente eles, entre tantos moluscos, ficaram tão espertos? É a pergunta de $1 milhão, mas tem algumas hipóteses boas. Uma delas é a perda da concha externa que os ancestrais deles tinham. Ficar pelado e vulnerável no fundo do mar deve ter sido uma pressão enorme para desenvolver outras defesas. Camuflagem rápida, inteligência para fugir, para se esconder, para enganar predadores. Outra ideia é o habitat. Muitos polvos vivem em ambientes super complexos, como recifes de coral, cheios de buracos, frestas, com muitos tipos de presas diferentes para caçar. Isso deve ter selecionado indivíduos mais flexíveis, mais curiosos, capazes de aprender e inovar. E tem o ciclo de vida deles, né? Viva rápido, morra jovem. A maioria vive só 1 ou 2 anos. Isso pode ter favorecido quem aprendia muito rápido, por conta própria, porque não dava tempo de aprender com os pais, ou acumular experiência ao longo de décadas. E o fato de serem solitários também força a barra. Ou você resolve seus problemas sozinho, ou não sobrevive. Para a gente recapitular, os polvos mostram uma inteligência realmente fora da curva para invertebrados. Isso se baseia em aprendizado rápido, flexível, memória boa, capacidade de resolver problemas complexos, uso de ferramentas, comportamentos que a gente nem esperaria, como brincar ou reconhecer outros indivíduos. Exato. E tudo isso sustentado por uma biologia igualmente impressionante. Um cérebro grande e distribuído, mecanismos de memória celular que lembram os nossos, uma genética cheia de truques para a complexidade e até um sono parecido com o nosso REM. O consenso científico hoje é claro, então. Eles são mesmo inteligentes. Sim, o consenso é que eles têm uma complexidade cognitiva muito alta. São exemplo espetacular de como a evolução pode ser criativa e chegar a soluções inteligentes por vias completamente inesperadas. E o que a gente tira disso tudo? Quais as implicações? Ah, são muitas. Para começar, tem a questão ética, né? Se eles são seres complexos, capazes de sentir, de aprender, como a gente deve tratá-los na pesquisa, nos aquários, como alimento? Abre todo um debate sobre bem-estar animal e sem ciência em invertebrados. Tem implicações para a tecnologia também. A forma como eles controlam os braços, a camuflagem adaptativa, tudo isso inspira a robótica, a inteligência artificial, novos materiais. E, talvez o mais importante, eles ampliam a nossa própria definição de inteligência. Mostram que ela não precisa ser como a nossa, não precisa seguir o mesmo caminho evolutivo nem ter as mesmas características. A inteligência pode surgir de muitas formas no universo. Para a gente fechar, então, fica uma provocação final, baseada em tudo isso. Será que essa natureza tão distribuída do sistema nervoso do polvo, com tanta mente nos braços, significa que a experiência deles de ser um polvo é radicalmente diferente da nossa? Talvez com múltiplos focos de percepção, ou quem sabe até de consciência? Fica aí para a gente pensar.